Olá amigos, domingão, dia 6 de fevereiro, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 7 ao dia 11 de fevereiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Invest, parte de baixo aqui do vídeo. Tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para que você seja sempre lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E também aproveite ao máximo o conteúdo existente, principalmente a parte aí de aprendizado. Na análise de hoje, eu vou abordar aqui no radar dessa semana, para essa semana, vou abordar o Ibovespa, dólar, futuro, DI, também futuro, contrato F25. Depois eu venho falando aqui das ações, PTR4, Vale 3, SUSB3, KLBN11, PRIO 3, ELET 3, CCRO 3, FLRY3, MRV3, JHSF3, BPAC11, VBBR 3, BBAS 3, BBDC4, BBSE3, uma sequência aqui de BBs, GNDI 3 e ainda vai ter aqui Rent 3, depois de Rent 3 vai ter BRML 3 e na sequência CSAN 3 e VIVT 3. Então são muitas ações para serem comentadas, colocando aqui qual o total de ações. Serão aí 20 ações a serem abordadas além do índice Bovespa e dos futuros dólar e DI. Vou começar então pelo Ibovespa, mas antes de mais nada eu vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, se esse radar da semana é útil para você de alguma forma. Começando pelo Ibovespa, vou pegar aqui o gráfico do Ibovespa, gráfico semanal. Candle de indefinição, mas ainda, vamos dizer assim, tem uma resistência intermediária? Sim, tem uma resistência intermediária aqui na faixa do 112,833, fechou ali um pouco abaixo. Podemos ter um sinal de baixa, sim, se perder a mínima dessa última semana. Isso representaria o quê? Oscilar abaixo do 110,320, mas por enquanto não há esse sinal de baixa. E lembrando sempre daquela questão da projeção de alta desse fundo duplo, pegando até o fundo o mais alto, né? Ou seja, distância menor ali para o topo anterior. Aí pega essa distância aqui e replica essa distância aqui para cima do topo, a gente tem a projeção lá em 118,877. Então, enquanto o mercado não nos mostrar algo diferente disso, as estratégias ficam muito mais voltadas para buscar operações na ponta compradora. Então, esse candle de indefinição do Ibovespa ainda fica com a expectativa de se poder ter algo mais para cima, de poder buscar essa resistência aqui por volta dos 114,650 até a máxima aqui na faixa dos... Vou arredondar aqui para 115 mil pontos, sendo mais exato 114,926, mas enfim, a região de 115 mil pontos, 114,600 a 115 mil pontos, zona de resistência para o Ibovespa. Então, não está numa zona ainda de resistência mais relevante, não tem um sinal de baixa, estratégias muito mais voltadas para a ponta compradora, e eu vou mencionar aqui 20 ações para a gente ficar de olho, que pode gerar oportunidade a partir já dessa segunda-feira. No dólar nós temos aí a sequência de semanas aqui mais negativas, teve uma queda ali nessa semana, segue dentro do movimento de baixa, dentro de uma tendência de baixa de curto a médio prazo, tem suporte mais relevante na faixa aqui dos 271, gráfico sem a questão do ajuste, depois disso tem a faixa ali dos 203. Então o dólar atingindo esses níveis de preço, torna-se ainda mais relevante depois de alguma sinalização de alta, por exemplo, no gráfico semanal. Se fosse para arriscar algo contrário aqui ao dólar, ideal que ela tenha até um pouco abaixo do patamar que se encontra agora. Se olharmos para o gráfico diário, o que está acontecendo? Dá para perceber que tem um movimento de subida. Então a gente tem um movimento de subida, só que essa tendência aqui no gráfico diário é de baixa, topos e fundos descendentes. Então qual seria a expectativa? Do dólar chegar aqui e rasgar tudo para cima? Não. No curto prazo está dando um movimento de alta. Só que a expectativa é que assim, o dólar venha testar a média e gere alguma sinalização para baixo novamente. Esse seria o caminho mais provável. E aí, em termos de montar uma estratégia no dólar, pensando ali no curtíssimo prazo, a gente está falando ali do dólar poder bater essa região aqui, essa e até um pouco mais acima, que é a região de fundo anterior. Primeiramente a faixa ali dos 5.390 e depois disso tem uma região dos 5.433,5, ou seja, essa faixa aqui de fundo anterior, que teve vários testes aqui nessas máximas, é uma faixa de resistência em conjunto com a média, onde o dólar batendo aqui nessa região, gerando um sinal de baixa,
fica mais para buscar operações na ponta vendedora. Então, nesse momento, ainda apontando aqui mais para cima, não tem nenhum sinal de baixa, está dentro do movimento de alta, mas dentro desse movimento de alta, se bater na resistência, gerar sinal de baixa, foco de novo em buscar mais operações na ponta vendedora. Seguindo para o DI, a DI teve uma semana negativa, segue aqui, não conseguiu gerar aquela sinalização de alta em relação à semana passada, mas segue respeitando a média móvel de 13 períodos. Como já teve aqui a gente pegando esse movimento de subida, foi basicamente de umas 4 semanas, computando aí o tempo, e tivemos aqui um processo de correção de 4 semanas e até mais fraco do que foi a subida, e ainda se sustentando acima da média, ainda segue na questão de para compra no DI, para tentar pegar ali umas 3 a 4 semanas aqui para cima em relação a essas resistências, a superação da máxima dessa semana, 11,40, fica mais para se buscar operações de compra. Então esse seria o cenário mais positivo para buscar entrada aí no DI. A partir da próxima semana, pensando em compra e aguardando esse sinal de alta que eu acabei de mencionar, superando aqui os 11,40, 11,45. Então esse seria o ponto aí para entrada. Para buscar alguma operação na ponta vendedora, que nesse momento tem um risco um pouco maior, baseado nessa tendência aqui, ó. Primeiro gerou um sinal de alta, como foi esse aqui, e não andou, né? Voltou, anulou. E de novo gera um outro sinal de alta. Ou seja, anulou esse sinal de alta, aí sim, como está em cima do suporte que bateu e já ganhou força para cima, perdeu isso aqui, a chance muito maior de buscar essa região de suporte aqui. Ou seja, o que é isso aqui? Perder os 10,77, caminho muito mais provável de buscar a região dos 10,39 para baixo, que está de acordo até pelo gráfico mensal de um processo aqui de correção. Então, no gráfico mensal está dentro de um processo de correção, a tendência de alta no gráfico mensal, a tendência é uma tendência aí indefinida no gráfico semanal, mas com viés de alta porque está dando processo de correção do mensal na expectativa de poder ter outro movimento de subida. E lembrando, no gráfico diário, a tendência aqui nesse momento, pelos topos e fundos descendentes, é também de baixa. Indefinida do semanal, de baixa no diário, que é curto prazo, e mensal apontando para cima. Qual é a tendência mais impactante? É do gráfico mensal. Só que ela está dando um movimento de queda que faz sentido poder ter algo mais para baixo. Então, anulando isso aqui, realmente reforça a chance de ter algo mais para baixo no DI. E por isso uma restrição para compra. Né? Vamos buscar a compra? Beleza. Então, seria aguardar uma superação do semanal para tentar pegar algo para cima. Algumas semanas aí, sem estender tanto o objetivo para cima. Olhando aqui agora para as ações, a PTR4 no pregão, na última semana terminou ali estável, mais 0,28%, sem nenhum sinal de baixa por enquanto. O primeiro sinal de baixa, que aumenta a probabilidade de se ter algum movimento assim, ó, de correção ou lateral, ou mesmo indo buscar a média móvel exponencial de 3 períodos, que seria lateral é no tempo, para baixo buscando a média é no preço, correção. A perda, então, dos 31,62 aumenta essa chance de acontecer. Não tem esse sinal ainda. Então, enquanto não tiver esse sinal, ainda fica mais para se buscar a operação de compra. Aí, olhando para o gráfico diário, a superação da máxima do último pregão reforça ainda mais a chance de se ter algo para cima na Petro. Vai sustentando acima da média. Máxima aqui do último pregão, 33,23. Isso aumentaria a probabilidade de ter algo para cima no ativo. Para quem está comprado, eu trabalharia com stop abaixo da mínima. Quem está comprado no swing trade, colocaria o stop ali nos R$ 31,61, logo abaixo da mínima do pregão de quinta-feira. Na Vale 3, a semana foi muito boa. Fechou em bela alta aí de 5,16%, ou seja, foi lá, bateu na média, bateu na região aqui de topo anterior, região de antiga resistência funcionando como suporte. Se aproximou bem aqui desse patamar de R$ 80,67 e aqui bateu a mínima, foi R$ 80,87. Então, atingiu ali a média, mais essa região de topo anterior e gerou uma sinalização positiva. Pode até enrolar um pouco mais aqui, mas o viés ainda continua sendo de alta. Pegando o gráfico mensal, está dentro do movimento de subida. Então, apontando mais o que? Para estratégias mais na ponta compradora também, a Vale 3. Então, focando um pouco mais na operação de compra, operação de venda de cara aqui, fica com risco muito maior na ação. E olhando para o gráfico diário dela, já gerou um baita sinal de alta, que aí ela vinha até numa tendênciazinha de baixa, mas contrário ao movimento do mensal, contrário à questão do gráfico semanal, que estava ali no nível de suporte, então você tem um risco maior na parte de venda, e aí o ativo gera um sinal forte de alta e está vindo aqui para romper a zona de resistência mais importante agora, R$ 88,21 até R$ 89,00, número redondo. Para quem está comprado no swing trade, pode ir subindo o stop a cada nova mínima ascendente, é uma das alternativas.
Para quem está de fora no swing trade, pode trabalhar com a buscar alguma correção no decorrer dessa semana para buscar uma compra de pivô de alta ou mesmo de fundo ascendente pelo gráfico diário. Ainda não tem sinal para se ter essa correção. Então entrou comprando aqui, seria um pouco mais até pelo semanal de ficar algumas semanas posicionado no papel. Seguindo agora para falar de SUSB3. SUSB3 terminou gerando um sinal de alta na semana passada, uma formação de um fundo em cima da média móvel 3 períodos, ou seja, abrindo uma compra aqui pelo gráfico semanal, dá para se colocar o stop abaixo dessa mínima aqui, não lá embaixo, fica bem distante o stop. Ficaria então para baixo de um patamar em torno de 57,90, tentando pegar aqui de 3 a 10 semanas para cima de alta no papel. Então essa é a alternativa de compra de position trade em SUSB3, assim como na Klabin, né, KLBN11, que também gerou um sinal de fundo, ou seja, entrou aqui comprando, stop fica aqui abaixo dessa mínima, ou se entrar comprando a superação dessa máxima, dá para botar o stop abaixo dessa mínima aqui, que também é uma mínima ali para trás, para tentar pegar algo para cima. 3 a 10 semanas também de duração dessa operação. O stop é maior, você coloca menos ações ou menos quantidade de dinheiro nessa operação, porque é de position trade, fica mais tempo posicionado. Essa é a ideia, ou seja, quanto maior o stop, percentualmente falando, menor a alocação que você faz de capital na operação. Seguindo para Prio 3, também falando um pouco de gráfico aí semanal, deixa eu só voltar aqui a questão do ajuste, também de gráfico semanal, foi lá, bateu na média, assim como aconteceu com a Vale 3 e gerou um processo de recuperação. Se olharmos o gráfico mensal, esse ativo está dentro de uma expectativa positiva aqui para cima, de poder ter 3 a 10 meses aí de forma positiva. Não de forma positiva que eu quero dizer de todos os meses de alta, mas dentro de uma característica que é de um movimento de alta, onde o nosso posicionamento, a direção das estratégias fica muito mais para buscar operações na ponta compradora. E aí, com base nisso, olhando para um gráfico diário, ela gerou um belíssimo candle aqui, ou seja, você está vendo que ela gerou aqui uma tendência de baixa, um topo duplo, mas aquela história, contra um prazo maior, contra ali um gráfico semanal que está chegando no patamar de suporte. Então, tudo isso traz ali um processo forte de alta que ela gerou na semana passada, 7,34% de alta. E observe que ela conseguiu fazer o maior fechamento aqui de toda a tendência de alta anterior. E isso cria uma expectativa aqui para cima. Entrou comprando esse papel, o stop vai ficar um pouco longo, falando de swing trade. Vai ficar um pouco longo aqui, pode ser até pelo gráfico semanal, né? No sentido de botar esse stop aqui embaixo, o stop mais longo e tentando pegar algo para cima de ficar mais umas 3 a 10 semanas posicionado no papel. Que essa foi até a ideia de colocá-la aqui nessa análise. Agora partindo para os ativos gráfico diário. LET3, processo de correção, superação da máxima desse candle, gera um sinal de fundo ascendente que daria para abrir uma compra tentando pegar um movimento para essa região de topo aqui anterior. Tem resistência antes? Tem, por volta dos 35,43. Acima disso eu já olharia um pouco mais para essa máxima aqui de 36,20 até um patamar de 36,60 como objetivo. Então a entrada seria por aqui. Superação dos 34,26, stop na casa dos R$ 33,39. Lembrando, é importante que aconteça a superação da máxima desse candle, não tentar antecipar isso, na minha opinião. Depois disso eu vou falar de CCRO3, que é algo parecido, está batendo ali na média, depois de um movimento muito forte para cima, batendo na média, essa entrada, dá para fazer entrada aqui? Dá, só que o stop fica bem longo, se eu pegar o tamanho desse stop para resistência, dá para perceber que a relação risco-retorno, o risco seria essa proporção aqui, vamos botar uma proporção de 1, e aqui seria uma proporção menor do que 1. Essa distância aqui seria menor do que 1 para resistência, então não é algo tão positivo. Agora ficar atento, se ela montar algum candle menor aqui, daria para buscar uma entrada com uma distância um pouco maior para cá, para essa máxima, e um stop ficando até um pouco mais curto, abaixo da mínima desse candle. Seria uma alternativa de entrada, mas é um papel que dá para monitorar na semana nessa questão de buscar uma compra de fundo ascendente. FLRY3, Fleury, também aqui dentro da tendência de alta de curto prazo, fez ali um candle de reversão, superação da máxima desse candle é uma alternativa de entrada, ele ficou um pouquinho grande, mas é uma alternativa de entrada tentando pegar o quê? O próximo movimento de subida do papel. Essa seria a alternativa aí de entrada, superação 19,45, stop teria que ficar lá nos 18,77. Ou pegar a volatilidade do ativo aí do gráfico diário, que é, por exemplo, você pegar o True Range, só explicando aqui, né? Você pegar o True Range do ativo, que é o que dá um indicador que te dá a volatilidade. Pegando os últimos 10 dias, 68 centavos. Então, se você compra o papel nos 19,46, na superação da máxima do último pregão, você pega e diminui de 68 centavos desse ponto de entrada, você vai ter o ponto de stop. O
ponto onde você posicionaria o stop pela volatilidade. Você pode até estender um pouco mais para baixo da mínima do último pregão. O outro ativo para a gente falar aqui, depois de Fleury, MRV3, a ação também está dentro de uma tendência de alta, de curto prazo, voltou forte aí no último pregão, a queda de 3,86%, mas está onde? Aqui, ó, que era um papel que teria que fazer esse processo de correção para abrir compra. Então, ficar atento nos próximos pregões para ver se tem um candle aqui até menor. Vamos supor que a gente tem um candle aqui chamado até de Harami, né, que é aquele candle que você tem o corpo pequeno aqui dentro do corpo anterior. E aí, na sequência, a superação da máxima desse candle, que traz uma chance de entrada um pouco mais distante dessa região de resistência e um stop mais curto do que seria a distância para cá, para esse topo. Então, essa seria uma forma de entrada. A entrada lá na máxima, 12,95, é também uma opção, mas já fica com um stop um pouco mais salgado. Mas seria uma alternativa. Ficar atento no MRV3 e nós temos também aqui JHSF3, também do mesmo setor, fazendo algo parecido. Tem suportes mais para baixo, topos anteriores, mas tem também aqui esse gap que já foi testado, tem a média. Ficar de olho aí nos próximos pregões, fundo ascendente fica muito mais para compra, também JHSF3. BPAC 11, também testando a média, também com a possibilidade de buscar algum tipo de entrada. A primeira seria sim, superação dessa máxima, stop aqui abaixo dessa mínima, que seria lá nos 22,22, tentando pegar o próximo movimento de alta. Então, o próximo movimento aqui de subida do ativo. Se tiver mais algum candle aqui, melhor ainda. Quanto mais distante for a entrada aqui dessa máxima, dessa região de resistência ali na fase 24, 23, melhor para buscar essa compra. Então dá para observar que tem vários ativos que estão próximos de gerar, por exemplo, um fundo ascendente. Que vai dar certo esse fundo ascendente? Não tem como saber se vai dar certo. Você tem como saber que você está operando a favor da tendência, do que seria o mais provável ter um movimento para cima, mas que essa probabilidade pode ser revertida, ou a minha leitura, ou a sua leitura pode estar errada. E aí, consequentemente, você tem a gestão de risco para travar e limitar as perdas, né, de posições que não deram certo ou que a gente estava errado na leitura. VBBR3. E lembrando que é isso o mercado, tá? Assim, de maneira geral, não importa o que você usa. Para mim, funciona dessa forma. Probabilidade e gestão de risco. Trabalhar a favor de... O que é essa probabilidade? Né? De acerto. Principalmente de que se essa operação der certo, ela tende a gerar um resultado maior do que se ela desse errado. Ou seja, ela tende a andar. Porque às vezes você entra numa determinada estratégia ou operação que pode até dar certo em termos de taxa de acerto, mas a relação risco-retorno não é tão favorável. Ela tende a não ir muito longe. Então essa é a principal questão para ficar atento. Tendência de alta em VBBR3, gerou um candle ali de reversão, muito grande por sinal. Primeira forma de entrada, superação dessa máxima, o stop vai ficar grande. Não tem o que fazer aqui em termos de tamanho de stop. A outra forma seria colocar aqui a entrada na superação dessa máxima aqui dos 22,94 e colocar o stop abaixo da mínima do candle que gerar esse rompimento. Uma alternativa de compra de pivô de alta, a favor da tendência de curto prazo no papel. BBAS3, Banco do Brasil. Essa aqui teria que corrigir um pouquinho mais para buscar essa entrada. O ideal é que ela teste a média móvel exponencial de 3 períodos no decorrer dessa semana para buscar esse tipo de entrada. Ativo que está em cima da zona de resistência do gráfico semanal, e aí se gerar esse sinal, uma correção um pouquinho maior de toda essa subida, seria o mais interessante para abrir alguma compra de swing trade. Que se comprar aqui, vai ficar, se comprar essa superação de máxima aqui, vai ficar muito próximo da zona de... Não que vai dar errado essa operação, mas que vai ficar muito em cima de uma zona de resistência, que era aqui resistência e que aqui virou também resistência. Muito em cima. E, logicamente, olhando para o semanal, dá para ver que é uma zona importante de resistência. BBDC4, também o ideal é que aconteça algum retorno do preço para a média, para depois executar uma compra de swing trade. Dalton, mas ela está aqui com a expectativa de poder ter algo para cima, não seria uma entrada? Para mim, não. Eu aguardaria uma correção. Essa aqui, a sua correção já foi até um pouco pequena, nem testou a média. E essa aqui é o que mais me interessaria para abrir uma compra com a melhor relação risco-retorno em BBDC4. Lembrando que isso não significa dizer que o papel não possa fluir um pouco mais para cima. É só que para uma melhor relação risco-retorno, eu dou preferência para uma correção um pouquinho maior. Agora que BBSE3, né? A entrada aqui na superação de máxima desse candle chamado de martelo, que simboliza a parada desse movimento de baixo para se ter um movimento de subida após esse rompimento, também é uma correção pequena. Então, o ideal é que tivesse uma correção um pouquinho maior, mais próximo, não necessariamente testando a média, mais próximo da média,
porque vai se afastando da máxima do topo anterior, você vai tendo uma entrada mais distante da máxima do topo anterior, com o stop mais bem posicionado por um suporte, ou seja, protegido por algum suporte, e aí faz sentido para mim fazer entrada. Então é um ativo para ficar de olho no decorrer dessa semana, lembrando que está na zona de resistência do gráfico semanal aqui dos 23,08 até 23,55. GNDI3, eu poderia falar não só de GNDI3, como de HAPV3, Rap Vida. Mas o gráfico é bem semelhante. O que eu falar aqui da GNDI3 vai ser algo parecido para Rap Vida. Ou seja, se tiver algo mais aqui para baixo, testando a média, na sequência aqui de máximas descendentes, entrada na superação da máxima que é na anterior, dá para abrir compra aí no decorrer dessa semana de swing trade em GNDI3. A Rent 3 também está com um candle de reversão chamado aqui de martelo, esse candle aqui. E dentro dessa possibilidade de entrada, não me interessa muito fazer essa compra, porque é isso, está muito dentro da zona de resistência. Eu me interesso mais se tiver mais uns 2 pregões aqui, ó, de máximas descendentes, aí me interesso mais para abrir essa compra no papel. Ou se ela ficar enrolada aqui e depois gerar o pivô de alta. Mas por enquanto eu guardaria. A que mais me interessaria seria essa sequência aqui de mais umas 2 máximas descendentes para buscar compra aí de fundo ascendente. Depois aqui de Rent, BR Malls, que eu poderia também falar de Multi 3, de Multiplan. Aqui da mesma forma, aqui mais 1 a 2 candles seria o cenário, na minha opinião, mais apropriado para abrir uma compra de fundo ascendente em cima, após testar a média. Poxa, Dalton, mas dá para comprar aqui? Dá, só que é muito próximo da zona de resistência. É só um risco um pouco maior, mas dá sim para fazer essa entrada. Superação dos 9,45, stop abaixo dos 9,08, 9,07. Mas quanto mais distante for a entrada da zona de resistência, localizada aqui em torno dos 9,63 até a máxima lá em 9,75, melhor para fazer essa compra. CSAN3, a Cosan, fez ali um teste forte em cima da média móvel de 3 períodos. O ativo está dentro da tendência de alta de curto prazo. Fez uma semana de indefinição, onde essa indefinição bateu justamente na zona de resistência proporcionada por esse topo anterior e por essa zona de fundo anterior, bateu lá e gerou esse movimento de baixo. Então, quanto mais distante a entrada for da zona de resistência, melhor para essa compra. Ou seja, o ideal é que continue fazendo essa escadinha aqui, ó, de máximas descendentes para abrir uma compra na sequência. Ou ela fica aqui um pouco mais de lado para depois gerar uma compra de pivô de alta também. Interessaria para compra a Cosan. Da alta, se romper essa máxima aqui, bem grande o stop, muito em cima da resistência, que está aqui nos 23,77. É lógico que quando a gente tem um ativo em tendência de alta, o caminho mais provável é de rompimento da resistência. Mas é só a questão principal aqui, não é que não vai romper a resistência. É que devido ao tamanho do stop, para eu ter uma boa relação risco-retorno de, por exemplo, 1 para 2, a minha exigência vai ser muito maior. Ou seja, eu vou ter que replicar isso aqui 2 vezes. Esse ativo vai ter que andar muito para poder gerar uma boa relação risco-retorno. Depois aqui de Cosan, vamos para VIVT3. Lembrando sempre que o foco aqui do radar da semana, análise de fechamento, radar do mercado, é sempre buscar a gente fazer uma análise associada à parte de aprendizado, para que você evolua gradativamente, possa também fazer suas próprias análises aí, em conjunto com o que a gente disponibiliza também dentro do aplicativo aqui DV Invest. Lembre-se, se isso aqui for útil para você, compartilhe, ou no mínimo aí você deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. VIVT3, tendência de alta no gráfico diário, precisa aqui, na minha opinião, de mais 1 a 2 candles aqui para buscar uma compra de fundo ascendente. A outra alternativa de entrada seria pivô de alta, mas quanto maior for o número de candles aqui, melhor para fazer essa compra. Mas dá para descartar uma compra se supera essa máxima? Não. Superar essa máxima seria uma alternativa de entrada, 50,34. Qual que eu mais gosto? 50,35 seria o ponto de entrada. Qual que eu mais gosto? Ela vindo um pouquinho mais para baixo. Ela se aproxima desses 2 topos anteriores, ou testa esses 2 topos anteriores para depois gerar uma sinalização de alta. Então esse seria o contexto que me animaria mais para abrir compra no VIVT3. É isso, amigos. Espero que tenha sido bem útil para vocês esse radar da semana. Lembre-se do like, do joinha. Agradeço demais sua valiosa audiência. Desejo a você uma excelente semana de bons negócios e nos encontraremos aqui no decorrer dela, seja através do radar do mercado, tocado pelo Kaique, análise de fechamento também. O Kaique vem fazendo essa última semana que eu estava bem enrolado em termos de reuniões e outras atividades. Kaique fez as análises de fechamento,
Mas enfim, além desses 2 conteúdos que a gente disponibiliza aqui diariamente, 2 vezes por dia, vocês têm também aqui dentro do aplicativo DV Invest relatórios de análise, carteiras, como a carteira exponencial, e também uma série de vídeos lá, vídeos como giro dos futuros, giro de abertura, todo um processo de orientação dentro do aplicativo DV Invest. Enfim, explore ao máximo para que você possa tomar gradativamente melhores decisões pautada por uma devida gestão de risco. Grande abraço e até a próxima.